Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Por enquanto, eu vou colocar um vídeo para vocês muito legal. Deixa eu só. Bom dia, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha como eu vejo todos aqui. Nós já estamos em um número bem grande de pessoas. Queria dar bom dia, agradecer a presença de todos nessa terça-feira, aqui na minha cidade chuvosa. Mas desejo aí um bom dia a todos e um bom aproveitamento desse encontro que nós fizemos e escolhemos o último dia do mês dos bibliotecários para homenagear, encontrar, integrar, incluir, né? Que a gente vai falar de acessibilidade, um termo tão importante e, e muito debatido nos últimos anos, né? Então, nós, como uma empresa 100% focada em biblioteca, 100% focada em profissionais de biblioteca, eu costumo dizer que a gente não vende para bibliotecas, né? A gente vende para bibliotecários, para que a gente faça parte da revolução que bibliotecas podem fazer nas suas comunidades. Então, hoje a gente traz um termo super importante para parabenizar a todos, com um sorteio aí super especial no final desse webinar. Quero mostrar para vocês um pouquinho como que funciona. Nós temos duas pessoas super importantes aqui ajudando, que é a Aline Garcia, direto do Canadá, mas é uma brasileira que faz parte da Biblioteca Global. A Ixa, que está aqui no Brasil, são duas pessoas do nosso departamento de marketing que estão auxiliando, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, tem um botãozinho ali que fala de Q e A, que são perguntas e respostas, tá? Então, vocês podem fazer as perguntas de vocês, que no final do webinar a gente vai debater aí um pouquinho, vai ter um tempinho para a gente conversar sobre as dúvidas ou contribuições que vocês podem trazer para esse assunto que a gente vai trazer hoje. E algumas dúvidas que as meninas podem responder para vocês antes, elas já vão respondendo, tá? Vamos então ao que interessa: acessibilidade em ação, construindo experiências inclusivas para bibliotecas. É claro que eu, né, já vi vários rostinhos não, né, nomes conhecidos, mas vou me apresentar. Eu sou a Camila Marques, eu já estou há 18 anos no mercado de bibliotecas, aprendendo muito com vocês, né, porque o meu conhecimento, eu sempre costumo dizer que o meu conhecimento é de tecnologia, é de o que a gente vem por trás, como naquele vídeo que vocês viram, que eu sou apaixonada por esse vídeo. Nós estamos sempre
trabalhando, buscando. Muitas das nossas ideias para bibliotecas a gente ainda não colocou em prática, exatamente porque isso precisa de um desenvolvimento, precisa de uma maturação de cada ideia, né? Mas tudo que a gente hoje sustenta e traz para vocês todos os dias, em todo lançamento, como a gente tem aqui hoje, é do que a gente aprende com vocês, cada profissional, né? Porque são estruturas orgânicas, então, conhecendo cada biblioteca em cada estado do Brasil que eu conheço, a gente vai conhecendo o que que aquilo foi transformado, o que que aquele ambiente frio, né? Que é um prédio com móveis, com equipamentos, foi transformado organicamente, exatamente pelo carinho, pelo olhar, pelo profissionalismo, pelo tato, pelo conhecimento da comunidade que cada profissional, cada técnico, cada estagiário está ali vivenciando e transformando todos os dias. Então, eu já tenho aí 18 anos de mercado, sempre aprendendo com vocês, e hoje venho falar de uma grata surpresa que eu tive há alguns meses na biblioteca, né? Que a gente está aí preparando, melhorando, incluindo, né, deixando as soluções bibliotecas mais equitativas. Então, é um prazer ser a vetora dessas informações para vocês. E antes de mais nada, eu queria trazer uma frase que a gente já usou em várias experiências, várias apresentações, então muitas das pessoas aqui já conhecem. É uma frase extensa, mas eu acho que ela é muito válida, né? Ela é de um escritor britânico chamado Caitlin Moran, e ela fala que uma biblioteca no meio de uma comunidade é um cruzamento entre uma saída de emergência, uma balsa salva-vidas e um festival. São catedrais da mente, hospitais da alma, parques temáticos da imaginação. Em uma ilha fria e chuvosa, isso fazendo, né, uma analogia ao nosso dia a dia, né? Que a gente tem tantas dificuldades, a gente vê tantas diferenças, né? Eles são os únicos espaços públicos protegidos, onde você não é um consumidor, mas um cidadão, na melhor maneira da palavra. Num shopping, as lojas são lugares onde o seu dinheiro o torna mais rico. Mas uma biblioteca é onde os impostos dos ricos pagam para você tornar-se um pouco mais extraordinário. Eu acho linda essa frase e ela se adequa a diversos tipos de biblioteca, né? Onde, quando eu vi essa frase numa apresentação, ela dá um insight muito grande, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com bibliotecas, o meu foco era muito bibliotecas universitárias, né? E a gente sabe que a realidade de uma biblioteca pública é bem diferente. E aí, quando eu comecei a ter acesso a prefeitos, a secretários de cultura, a secretários de educação, que a gente começa a trazer o, o, a ferramenta que eles têm na mão, hoje pouco utilizada no Brasil, a gente sabe que em muitos lugares a visão já mudou, mas a ferramenta que eles têm na mão, totalmente democrática, um espaço onde eles conseguem trazer cultura, lazer, acesso a tecnologias, seria uma biblioteca. Então, essa frase, quando eu conheci, eu achei muito legal e eu acho que ela cabe muito bem aqui. Porque a discussão de acessibilidade, como a gente vai conversar aqui nessa linha do tempo, vai ser uma conversa rápida, gente, para a gente abordar. E, na verdade, é uma provocação para que a gente comece a olhar para os nossos espaços e pensar o que que a gente pode fazer para que as diferenças elas sejam respeitadas e atendidas, né? Então, eu vou trazer várias discussões aqui. Na verdade, não é um treinamento, não é uma verdade absoluta. Eu não tenho todas as informações ou todas as soluções hoje para uma transformação que o mundo está pedindo, né? Está há muito tempo defendendo, mas é para a gente começar a pensar, começar a olhar para a nossa realidade e ver como que eu posso fazer para que eu seja também vetor dessa transformação tão necessária e que tem acontecido há muitos anos, né?
Então, primeiro eu trago uma pergunta aqui para vocês pensarem bem. O que faz um espaço ser verdadeiramente para todos? E aí, quando eu penso em espaço, não só a biblioteca, um shopping, um parque, um site na internet, um aplicativo, um texto, uma poesia, que seja. Como é que eu faço para aquilo que para aquele espaço, para aquela mensagem seja verdadeiramente para todos? E aí é que eu trago o que a lei brasileira de acessibilidade ela fala e ela determina o que é acessibilidade, né? A, a acessibilidade, de acordo com a lei, ela é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia. Então percebam que as duas palavras-chave aqui são segurança e autonomia. Então, para que eu possibilite a condição e o alcance com segurança e autonomia de todas as pessoas, para todos. E para que a gente converse sobre isso, para que a gente entenda da onde vem a Lei Brasileira de Acessibilidade, da onde que tiraram, né, as diretrizes para que se fosse feita essa lei, para que fosse provocado esse projeto de lei, a gente precisa entender que a acessibilidade ela não nasceu de um conjunto de normas, como a gente conhece da BNT, né? Ela não nasceu daí. Da onde que nasce a lei de acessibilidade? Então, a gente precisa pensar num movimento global por direitos humanos, né? Então, essas normas todas, essas leis todas pelo mundo todo de acessibilidade, eles foram fruto de um movimento global por direitos humanos, onde houve uma tomada de consciência dentro de discussões sobre direitos civis, sobre direitos humanos. E aí a gente precisa pensar também numa linha do tempo, bem resumida aqui, tá, pessoal? Porque é, o foco é eu chegar lá na acessibilidade, como que a gente pode trabalhar com a acessibilidade dentro de cada biblioteca e dentro de cada realidade que a gente tem hoje, né? A gente sabe que existe várias normas, várias discussões. Eu já assisti muitas palestras de pessoas que têm foco no mobiliário, que têm foco na construção civil, que têm foco na acessibilidade de locomoção, que têm foco na não discriminação, que têm foco na integração, entre aspas, né? Então, para a gente pensar da onde nasceu, lá na pós-Segunda Guerra Mundial, né, principalmente depois lá do Holocausto, a ONU ela promoveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948. Lá em meados dos anos 90, e quando a gente fala de anos 90, foi ontem, né? O termo integração ele é substituído por inclusão social. Então, o que que acontece? A gente não precisa trabalhar para integrar a pessoa que tem alguma deficiência, e sim, os ambientes, eles precisam ter uma inclusão de todos, possibilitar e promover a inclusão de todos. E aí, lá em 2006, que foi mais ontem ainda, a ONU adotou então a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil foi um signatário dessa convenção, e logo em 2008 o Brasil colocou na Constituição, então, essa Convenção sobre os Direitos Humanos, o direito das pessoas com deficiência, tá? E aí se criou um modo de pensar bem mais abrangente, bem mais definido, né, sobre o que é a deficiência. Então, a deficiência, ela deixa de ser alguma coisa da pessoa. E aí, aqui que eu quero que vocês pensem bem que isso é uma provocação muito boa e que dá um clique na nossa mente, às vezes. É, não sei se muitas pessoas que estudam mais, que estão mais inteiradas da informação, já estão mais familiarizadas, né, com esses termos. Mas é, gostaria que vocês fizessem um exercício de memória aí. Por muito tempo foi chamado deficiente, a pessoa é deficiente, né? Nós temos alguns termos até dados hoje como pejorativo que eram normais. Então, essa mudança de pensamento é muito importante até para pensar
na não discriminação. A pessoa ela não é deficiente. A deficiência ela é resultado da interação entre as pessoas e as barreiras da sociedade. Então, essa redefinição da deficiência, de não ser uma coisa que a pessoa porta, ela traz uma mudança de responsabilidade. Então, a responsabilidade não é mais da pessoa que tem aquela deficiência, e sim do espaço e da sociedade como um todo, eliminar as barreiras que causam essa deficiência. E isso eu achei muito legal, porque por muito tempo a gente atribui à pessoa, né? A pessoa é deficiente, a pessoa tem a deficiência realmente, ela vai ter uma deficiência, mas ela tem uma deficiência a partir das barreiras que existem nos ambientes. É claro que a gente não pode pensar, então, agora tem que mudar tudo porque de uma hora para outra. E é claro que não. Se a gente vê, eu vou trazer para vocês o cenário, existe um caminho, um caminhar da sociedade tentando e se transformando e conseguindo, né, tirando só do papel ou das falas bonitas, a eliminação dessas barreiras. Então, por isso que eu trago um pouquinho do cenário global, e é claro que existe muito mais discussões do que só esse quadro que eu vou trazer para vocês. Existem em diferentes regiões diferentes padrões, né, de acessibilidade e inclusão, e isso é muito importante. E aqui no Brasil é mais latente ainda essa inclusão, pensando e vendo no cenário global, né, dessas discussões de acessibilidade. É, e uma coisa que eu achei bem legal nessas pesquisas, nessas conversas que eu participei, é que as boas práticas, as coisas que dão certo, as coisas que conversam com a cultura local, são aproveitadas de outros países. E a biblioteca, como sendo uma empresa global, é interessante porque o desenvolvimento das soluções, ela também traz o que há de melhor em cada diretriz ou discussão mundial. Então, conversando um pouquinho sobre os regulamentos e expectativas que moldam os serviços de biblioteca em todo o mundo, eu trouxe para vocês um pouquinho dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem a ADA de 1990, ela fala sobre acessibilidade e inclusão também, mas ela foca nos direitos civis, tá? Na União Europeia, o Acordo de Acessibilidade Europeu, ele tem um foco no mercado unificado e tem uma prática muito legal dentro desse acordo, que eles têm marcos de datas, onde até 2025 todo equipamento produzido ele pode ter opcionais de acessibilidade. A partir de tal data, todo equipamento produzido deve ter. Então, ele é mandatório, que eu achei muito legal, que a gente ainda não vê em voga no Brasil. A Lei Brasileira de Acessibilidade, ela fala de inclusão e cidadania, está super focada em inclusão, isso que é muito legal, ela vem mais para a cidadania mesmo, para o direito, né, humano, direito civil, e só que ela não tem ainda marcos, né, cortes, datais de, ó, é necessário, é obrigatório, é mandatório. A gente sabe que tem alguns pontos que devem ser atendidos, sob pena de multa, sob pena de prisão, enfim, mas que a gente sabe que precisa de uma fiscalização que hoje não existe, né? Então, ela é uma lei que a gente tenta mais explorar ela e conscientizar, sendo uma lei fundamental. Então, a Lei de Acessibilidade do Brasil, ela é fundamental, é a 13.146 e existe, né? E ela é super completa para quem tiver aí a oportunidade de conhecer, ou os que já conhecem, explorar com essa visão também de tecnologia, né? Depois, no final, eu vou deixar alguns links de algumas fontes que eu usei aqui para a gente conversar. Mas tá, existe a lei. Li a lei.
é necessário, é super importante, mas como que a gente aplica? Como que a gente aplica no nosso dia a dia? Como que a gente aplica exatamente no Brasil? Como fazer? E antes de mais nada, eu trouxe duas informações, eu até peguei essas, a fonte é IBGE, gente, mas eu peguei do material de uma deputada que ela é uma pessoa com deficiência, mas é, a Márcia Gabrilli, eu acho que é, tá? Eu peguei de um documento dela bem completo, que fala um pouquinho sobre as estatísticas sobre deficiências no Brasil. Então, diferentes tipos de deficiência, né? E a visual é a que a gente tem maior incidência no Brasil. Eu conto com 23,9% das pessoas hoje declaram ter algum tipo de deficiência. Isso é um número muito grande. 24% dos brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência. Então, a gente não está falando de um percentual mínimo, de uma contagem que não é tão relevante, ou quando a gente abre, né, algumas discussões de pessoas pouco informadas que falam de minorias, isso não é minoria, gente, são 24% da população com algum tipo de deficiência. E aí eu achei um dado mais alarmante ainda sobre a desigualdade entre pessoas com e sem deficiência. E aí, dois tipos de desigualdade, né? Então, 25,5% das pessoas com deficiência, elas são analfabetas. Frente a 8,7% das pessoas sem deficiência são analfabetas. Aonde que está a diferença aqui? O porquê que eu tenho 26% de pessoas com deficiência que são analfabetas e só das pessoas sem deficiências eu tenho 8,8%, 9%. E aí vai mais, 45% das pessoas com deficiência estão dentro do mercado de trabalho. Isso eu quero dizer que os outros 55% não estão. Frente a 75% das pessoas sem deficiência estão dentro do mercado de trabalho. Então, eu tenho só 25% das pessoas sem deficiência que não estão. Onde é que estão essas diferenças? O porquê que eu tenho uma quantidade tão maior de pessoas com deficiência que são analfabetas frente às sem deficiência e uma quantidade tão menor de pessoas no mercado de trabalho frente às pessoas sem deficiência? Isso tem uma resposta, né? O acesso à informação, o acesso à educação, o acesso à cultura, que as pessoas com deficiência enfrentam mais barreiras. E a gente não está falando de entrada em prédio ou entrada em locais ou cadeiras ergonômicas. A gente sabe muito bem que isso daqui é um tipo de desigualdade muito mais além do que só eu promover a entrada com rampa dentro de um prédio, né? É a forma com que eu consigo acessar um livro, é a forma com que eu consigo acessar uma aula, é a forma que eu consigo assistir uma videoaula, é a forma que eu consigo escrever, é a forma que eu consigo ler. Esse é o tipo de desigualdade que todas as leis em todos os países, em diversas localidades do mundo, tentam enfrentar. E aqui no Brasil, nós temos a ABNT, que transforma o que a lei fala num manual de instruções do que fazer, né? E aí tem uma norma, né, da ABNT, que se chama 9050, que é bem conhecida, né? Que ela é um manual de instruções da acessibilidade. Mas se vocês pesquisarem depois da NBR 9050, eu tenho várias outras normativas, conjuntos de normas, que versam sobre acessibilidade. Então, eu tenho normas sobre sites, sobre audiodescrição, eu tenho várias normas que já se compõem, já estão criadas exatamente para promover a acessibilidade, não só pensando na acessibilidade predial, na acessibilidade ergonômica, tá?
E aí a gente vai entrar um pouquinho na acessibilidade de biblioteca. O que que a gente pode fazer na biblioteca? O que que a biblioteca hoje consegue adentrar a lei de acessibilidade? Então, eu tenho três pilares aqui que abrangem vários tipos de iniciativa, que são a arquitetônica, né? Onde eu trago o meu espaço acessível e não só o espaço, a disposição espacial das pessoas dentro desse espaço, né? Então, os banheiros acessíveis, os pisos táteis, como a pessoa consegue se movimentar naquele plano. Isso eu falo de acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade comunicacional, que é uma sinalização, são recursos digitais, são intérpretes, são o acesso aos livros, o acesso à leitura. E a atitudinal, que eu acho que, pelo que eu conheço das bibliotecas brasileiras, esse ponto a gente já transpôs, né? É uma equipe treinada para um atendimento inclusivo e empático. É claro que os treinamentos, eu imagino que a gente não tem ainda acesso, né, tão garantido, exatamente porque quando tu vai procurar informações ou treinamentos sobre esse tipo de informação, ainda não são tão completos, né? Mas a atitude das pessoas eu já vejo muito inclusivo e muito empático em todos os lugares que eu vou. Mas esses são os três pilares maiores que a gente precisa se preocupar com a acessibilidade numa biblioteca. E aí a gente traz essa frase, né? Acesso verdadeiro, ela significa um ambiente onde todos possam participar com dignidade. E isso é importante, tá, gente? Por muito tempo, alguns clientes me perguntaram assim: Ah, Camila, mas e esse autoatendimento? É, como é que eu faço para um cego, né, ser atendido? Aí eu falei: Tá, mas aí, na hora aquilo me impactava, né? Eu dizia: realmente, eu não tenho ainda todos os recursos de acessibilidade. Aí, como é que ele consegue ir até a estante pegar um livro? Ah, não, mas aí eu levo ele, eu leio, nanana. E isso é uma acessibilidade de atitude. Mas se a gente for pensar num atendimento equitativo, ele não está sendo equitativo, né? Então a gente precisa hoje pensar num acesso verdadeiro, onde o ambiente possa ser participativo para todos com dignidade. E aí a dignidade a gente vem nessa discussão de igualdade ou equidade. E isso é uma discussão grande, né? Polarização no Brasil, a meritocracia, não é esse tipo de discussão que eu trouxe aqui. Mas, na verdade, quando a gente vai falar sobre acessibilidade, sobre inclusão, a gente não pode deixar de falar sobre a diferença grande de igualdade e equidade. Então, a igualdade, ela trata todos da mesma forma, oferecendo os mesmos recursos. Todo mundo pode acessar tudo que eu tenho na biblioteca, os recursos são os mesmos. Enquanto a equidade, ela reconhece as diferenças. A gente não está falando aqui sobre inclusão e acessibilidade de tu dizer que não tem diferença. Existe sim, ela é clara, ela é muito clara. E para quem tem ela, é maior ainda. A discrepância é maior ainda no mundo que a gente tem com tantas barreiras. Reconhecer as diferenças individuais de cada um e adaptar o tratamento para garantir as oportunidades justas, isso sim é equidade. Então, enquanto a igualdade ela visa a uniformidade, a equidade ela visa a justiça, dando a cada um individualmente o que cada um precisa. Isso sim é um atendimento equitativo, é um acesso equitativo, é a inclusão. E aí, antes que a gente entre para mostrar para vocês um pouquinho do que a biblioteca tem trabalhado, isso não é um marco final, tá? Essas soluções que eu estou trazendo para vocês, elas são a continuidade de ultrapassar barreiras e como nós somos fornecedores e parceiros, né?
O termo parceria às vezes é mal visto porque parece um ganha-ganha, né? E na verdade a parceria é porque nós aprendemos muito. Claro que nós somos fornecedores de solução, então, né, nós somos a parte vendedora, mas nós trazemos o que nós estamos desenvolvendo de acordo com o que nós estamos aprendendo com o mercado e com o mundo, com essas discussões. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é a continuidade de tentativa de ultrapassar barreiras com as nossas soluções e auxiliando as bibliotecas a se tornar um lugar mais equitativo, com acesso a todos. Então, as melhores práticas que a gente indica hoje em cada biblioteca, porque enquanto eu falo aqui e mostro, olha, essa solução, olha, esse opcional desse autoatendimento é muito bonito para quem está mostrando um portfólio, né? Aí, a pessoa que está lá no Ceará, a pessoa que está lá em Santa Catarina, a pessoa que está no Rio Grande do Sul, tem uma realidade diferente. Eu tenho uma realidade diferente de estrutura, eu tenho uma realidade diferente de equipe, eu tenho uma realidade diferente de recursos que eu tenho na biblioteca. O que a gente vai mostrar aqui é que vocês possam procurar se adaptar e desenvolver todos os dias um pouco mais para ultrapassar essas barreiras, para reconhecer essas diferenças, para que atenda de acordo com as diferenças individuais a todos na biblioteca, né? Então, fazer uma pesquisa local para cumprir as regulações, as regulamentações estaduais e federais de acessibilidade, e não só as estaduais e federais, as municipais também são importantes. Divulgue as opções de acessibilidade. Isso aqui é fantástico, porque a gente sabe e a gente não pensa nisso, né? Divulgue as opções de acessibilidade da sua biblioteca, porque mesmo as pessoas que não precisam, elas reportam aos amigos e familiares que precisam. Então, é dar visibilidade, é comunicar, é fazer o marketing da sua biblioteca, inclusive com as opções de atendimento equitativo. Siga os padrões da NBR para designs acessíveis. Aplique os 7 princípios do design universal. Gente, design universal, eu vou convidar vocês a pesquisar. Foi criado, é um conjunto de normas, tá? A NBR tem, a BNT usa muito deles. É, desenvolvido por um arquiteto que ele usava cadeira de rodas e também um respirador portátil. E ele desenvolveu 7 princípios principais, né, de acessibilidade, e se tornou um design, uma regra de design universal, que é muito legal. Eu fui pesquisar depois que conheci, e, na verdade, ele serve para qualquer desenvolvimento, tá? Esses sete pilares eu até anotei aqui para a gente trazer, e eu convido vocês a pesquisar do Ronan Keaton, eu acho. Depois eu vou ver o nome dele certinho para passar para vocês, tá? Os 7 pilares são que todo desenvolvimento arquitetônico, tá? Seja ele de produto, seja ele de site, seja ele de prédio, construção civil, enfim, ele seja igualitário, ele seja adaptado, então que ele tenha flexibilidade de uso, e aqui até uma das fontes que eu procurei, ele dizia a tesoura para destro e para canhoto, né? Então que ele seja adaptável, que ele seja flexível para diferentes habilidades, para diferentes necessidades de uso, que ele seja óbvio, então que ele seja intuitivo, por exemplo, um manual de instruções com desenhos, que ele seja conhecido, que ele possa ser é, acessível para qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de habilidade, que ele seja seguro, então um elevador com sensores, que ele seja, que ele necessite de baixo esforço físico, então eu estou desenvolvendo algum tipo de acesso. Eu preciso pensar nesses 7 pilares. Eu preciso que ele tenha um baixo esforço físico. Isso a gente vê, por exemplo, em maçanetas de alavanca, que não sejam giratórias.
Então, para diferentes tipos de habilidades e necessidades. E o sétimo pilar é tamanho, espaço e aproximação de uso. Isso a NBR fala muito, a 90-50, tá? Então, portas, antenas de segurança de bibliotecas com vão maior. Essa Versal eu não conhecia, veio do marketing global. Obrigada, Lili. Eu achei muito legal porque ele foi o precursor em 1970, parece, exatamente de várias normativas aí, é claro que de acordo com a realidade local, mas foi muito legal. E aqui eu coloquei outros sites que são importantes, tá? Eu fiz as pesquisas, então a FEBAB fala muita coisa no site deles sobre acessibilidade, o próprio CFB, os CRBs também tem muita discussão sobre acessibilidade, então é importante que vocês procurem essas informações, procurem casos, né, de sucesso de pessoas que já transporam algumas barreiras, o que é muito importante. E temos o site da ALA, que tem alguns guides aí, alguns guias, para que sejam feitos e aplicados essas normativas mundiais ou regionais nas bibliotecas, tá? Então, esses links, depois eu vou pedir para a Ixa colar ali no chat para deixar para vocês terem acesso. E aí, faça escolhas de construção. E aí, pensando nesses designs e tudo, façam escolhas de construção e design que sejam mais acessíveis para o maior número de pessoas. Ah, Camila, eu não posso fazer o melhor do mundo, o melhor dos mundos, mas eu vou fazer uma reforma. Já pensa na acessibilidade, pensa como é que eu vou atender a todos, pensa como é que eu vou deixar mais acessível. O padrão deve ser construir ou reformar com recursos acessíveis. Tudo gira em torno da experiência do usuário de transformar a biblioteca em um lugar onde todos os usuários queriam estar. Peça o feedback deles. Então, faça pesquisas com a sua comunidade. Quando eu falo comunidade, não é uma biblioteca pública só, é uma biblioteca universitária, uma biblioteca escolar. Pesquise, pergunte. O que que eles acham de indicação de melhoria? O que que eles acham da experiência deles? Como eles se sentem dentro da biblioteca? O que que eles acham dos móveis? O que que eles acham dos recursos digitais? Perguntem. Normalmente, os nossos clientes, né, os nossos usuários, eles vão mostrar um caminho muito mais fácil do que a gente pesquisar e tentar adivinhar as necessidades deles, né? E aí, como que nós estamos na biblioteca com TH? Nós pensamos o seguinte, que a inclusão começa quando a acessibilidade parece natural e intuitiva. E isso é o que a gente procura em todas as soluções. E a acessibilidade por meio da independência daquele usuário. Então, todo usuário deve poder entrar na biblioteca, completar a sua visita e sair em seus próprios termos, suas próprias diferenças individuais. Para uma pessoa com cadeira de rodas, em um autoatendimento, uma criança que devolve um livro ou alguém navegando em sua língua nativa, essa experiência deve parecer natural e confiante. A independência vem de interfaces intuitivas, hardwares acessíveis, em alto atendimento que funciona para todos desde o início, eliminando barreira todos os dias. O ecossistema da biblioteca foi projetado para tornar isso possível em todos os pontos de contato da biblioteca. Aqui eu começo com um opcional de uma solução nossa, né, de um autoatendimento, que já está bem difundido aí no Brasil, que é o nosso ajuste à altura de biblioteca. Ajuste à altura de autoatendimento de biblioteca. Então, hoje, os nossos equipamentos de shelf-check, alguns modelos, eles já podem ser entregues com esse opcional de ajuste à altura. Então, eu não atendo só pensando na LMS, eu atendo pensando em eliminar barreiras para diferentes habilidades e necessidades individuais dos usuários. Para um atendimento mais confortável e equitativo. Esse já é bem conhecido, né, gente? Tem na BNA, tem em diversas bibliotecas por aí, eu não vou dizer
uma por uma, porque eu não vou lembrar, mas tem na USP, tem na Unesp, se eu não me engano, tem em várias bibliotecas, institutos federais. E aqui o nosso software, que já é conhecido de todo mundo que já teve acesso a um autoatendimento de biblioteca nosso, já teve acesso a esse software, que ele é integrado lá ao gerenciamento de bibliotecas, então tudo que ele vai fazer aqui na interface para o usuário de vocês é já determinado pelo software de gerenciamento de biblioteca de vocês. Ele só cria uma interface intuitiva, onde eu tenho um espaço para que eu possa comunicar com aquele usuário, que eu possa configurar esses banners, eu posso avisar de atividades culturais, eu posso avisar de novas aquisições, eu posso avisar de horários diferenciados, mas agora, pensando em acessibilidade, a gente lança uma nova característica uma função desse software que chama Remember Me. O que que é essa função? Aquele usuário, ele precisa de um atendimento de acordo com as necessidades dele. Então, para quem tem baixa visão, eu posso alterar o contraste, eu posso aumentar a fonte, e esse Remember Me, ele tem uma memória de perfil. Então, a Camila eu tenho baixa visão e eu vou precisar de uma fonte maior, ou eu vou precisar de um contraste diferente para minha tela, ou eu vou colocar um tema total de maior contraste. Eu quero um recibo por e-mail SMS como padrão, porque eu não quero procurar onde sai o recibo. Todas as vezes que eu me logar nesse self-check, o próprio Quick Connect vai lembrar que a Camila precisa daquelas características dessa funcionalidade, tá? Além disso, eu tenho os idiomas, né, que são mais de 70 já configurados, e eu posso configurar o meu próprio idioma. Então, por exemplo, eu sou uma americana que estou dentro de uma biblioteca no Brasil, estou fazendo faculdade, estou fazendo pós-graduação, e eu preciso que o self-check ele se identifique em inglês para mim. Então, na hora que eu me logar, né, ou espanhol, enfim, como a gente tem, né, o Mercosul aqui, a gente tem muitos alunos do Mercosul. Na hora que eu me logar, esse Remember Me, que é essa função do Quick Connect, vai abrir tudo em espanhol para mim, tá? E aí a gente vai mais fundo na acessibilidade. Hoje o Self-Check 3000 ele possui a opção de eu ter um teclado físico, tá? Que ele tem uma interface personalizável, ele tem toda a possibilidade de navegação tátil dessa tela, tá? Pelo teclado, promovendo a acessibilidade. Deixa eu passar aqui para vocês. Checkout. Place library card, barcode up, under scan line. Enter account number. Connecting. Account balance. Your account balance is $16. Place items on scan bed to checkout. Wolf Hollow renewed. Due date October 8, 2025. The Swans of Fifth Avenue renewed. Due date October 8, 2025. How would you like your receipt? Thank you. Items renewed. 2. Printing receipt. Então, o autoatendimento, o Self-Check 3000, como ele é maior, eu consigo colocar esse teclado. E os usuários cegos ou de baixa visão, eles usam o teclado normalmente do computador com a memória muscular. Então, eles vão usar a mesma forma no autoatendimento. E aí a tela, ela é autonavegável por esses inputs do teclado físico, tá? Isso também integrado com uma saída de áudio para leitura da tela e todo integrado com as tecnologias de escuta assistiva e texto por fala. E aí, além disso, eu tenho um outro opcional agora, que é um lançamento no mercado também, que a gente chama de áudio, na verdade é o Audionave, que ele é um input um pouquinho menor e ele fica assim no autoatendimento, tá? Que aí eu consigo fazer
por a leitura, a navegação da tela por teclados de navegação. Tenho também a entrada de áudio, a saída de áudio, né? A entrada do fone de ouvido e também um botão de ajuste de volume, tá? Esse, em especial, ele é integrável a qualquer dos nossos equipamentos de autoatendimento, seja ele remote locker, seja ele um autodevolução ou os equipamentos mesmo self-check de autoatendimento, de empréstimo de livre devolução, tá? Esse opcional, chamado audionave, ele já é bastante utilizado em várias soluções, tá? Para que promovam a acessibilidade. Então, em autoatendimento de shopping, em autoatendimento para pagamento de estacionamento, em quiosques de pedidos, em lanchonetes, em impressoras, ele já é um componente, é um controlador que já é bem difundido para uso no mundo inteiro, tá? Além disso, a gente tem uma solução que se chama Cloud Check Mobile, que é uma experiência da biblioteca diretamente no dispositivo do usuário. Então, que ele pode emprestar livro, ele pode verificar a conta dele, exatamente para que eu promova já essa acessibilidade diretamente no aplicativo, no dispositivo que esse usuário já está acostumado a utilizar, tá? Esse também é integrável com o controle de gerenciamento de bibliotecas de vocês, o software de gerenciamento de bibliotecas, e é uma solução que está vindo para o Brasil também, é um lançamento, tá? Então, a acessibilidade é a consolidação de uma nova cultura humanista de respeito pela diversidade humana. Então, eu trouxe essa frase no final aqui da apresentação das nossas soluções, exatamente para mostrar para vocês que nós não temos a solução para tudo. Nós não temos como resolver tudo e nós não temos ainda um acesso do início ao fim equitativo em nenhum lugar. Isso não é o problema. O problema é nós estarmos sempre pensando no futuro, sempre pensando em atender melhor do que aquela lei que nos multa, né? Do que fazer sobre a imposição. Nós temos que pensar sempre na inclusão e na acessibilidade num direito humano, num direito do próximo. Eu não tenho aquela diferença, mas eu preciso atender a todas. Então, é preciso sempre pensar no que eu posso fazer de melhor dentro da minha realidade. Então, hoje, por exemplo, quem tem já os self-checks instalados consegue colocar esse opcional, não precisa comprar um equipamento novo. Quem já tem o self-check instalado consegue atualizar os softwares para ter a função Remember Me, para eu aumentar o contraste da tela, para eu aumentar a fonte usada no autoatendimento. Então, promover sempre a melhoria e preparar-se para o futuro. Então, ao planejar para regulamentações em evolução, então assim, pensando que eu tenho a lei de acessibilidade, Camila, mas eu não vou ser multada aqui onde eu estou. Eu não tenho tanta necessidade. Sim, mas quando eu planejo, eu estou sempre à frente. Eu estou sempre pensando no melhor e também em estar bem lá quando for mandatório. Então, as leis continuarão a evoluir no mundo todo. As regulamentações estão se tornando mais rigorosas em todas as regiões, desde a ADA até a lei de acessibilidade nossa. Bibliotecas que planejam com antecedência reduzem o risco de interrupções. Lá na Europa já está acontecendo. Eles estão dando data de corte. A partir de 2025 não pode mais. Equipamentos fabricados depois de 2025 não pode mais. O design inclusivo garante a prontidão para o futuro. As melhorias na acessibilidade, confiança e engajamento comunitário. Quando os usuários veem suas necessidades refletidas, as bibliotecas fortalecem seu papel como espaços comunitários inclusivos e acolhedores. Pensem no usuário cego. Ele já está acostumado a não ter acesso. Quando eu promovo, eu estou realmente fazendo o papel de uma biblioteca. Eu estou realmente sendo inclusiva. Eu estou realmente fomentando a cultura e a educação a todos. Financiamento. Isso é muito importante. Eu não tive tempo ainda de fazer isso, de trazer isso pronto para apresentação, mas a acessibilidade frequentemente desbloqueia suporte.
Subsídios e financiamento público priorizam cada vez mais a acessibilidade, tornando as melhorias financeiramente sustentáveis. Vocês já podem perceber nos editais que estão por aí para fundos e financiamentos de melhorias em bibliotecas que existe sempre itens de acessibilidade. Percebam isso nas pesquisas de vocês. Existe muito edital de fomento para acessibilidade, para promover a inclusão e acessibilidade. E então tem da onde tirar a possibilidade de fazer a sua mudança, tá? É só pesquisar. Em muitos editais eu já estou vendo esses quesitos. E isso vai ser uma evolução, né? Cada vez mais forte para isso. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer, parabenizar a todos pelo Dia dos Bibliotecários, que está acabando hoje. Hoje é o último dia do mês dos bibliotecários. Trazer esse presente para vocês, trazer essa discussão para vocês, para a gente conversar sobre isso, tá? Queria agradecer a participação de todos e deixar, né, a discussão aí ir para níveis maiores. Como que a gente pode hoje tornar o nosso espaço com menos barreiras possíveis para todos? Façam essa pergunta, vejam o que vocês podem fazer dentro do universo de vocês, vejam o que vocês podem fazer pelos usuários de vocês e como que vocês podem também comunicar com os usuários de vocês. Às vezes, a acessibilidade ela começa na atitude do nosso atendimento, né? E depois vai para a tecnologia, vai para mobiliário, vai para prédio. Então, essa é a discussão que eu quis trazer para vocês. Agradeço muito a participação de vocês. Vou abrir para perguntas. Eu só preciso aprender como que eu abro. Abrir. Vou abrir aqui as perguntas. Vamos lá. Gente, para fazer as perguntas, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no botãozinho Q&A, aqui, ó, igualzinho a essa sigla aqui, ó, Questions and Answers. Ó, vamos lá. Elaine Oliveira Machado perguntou assim, ó, teria algum e-book e manual sobre acessibilidade em unidades de informação para indicar? Tenho. Eu não sei se é e-book, tá? Mas eu tenho aqueles links que eu disse que eu ia compartilhar com vocês, que existe já um guia de como promover a acessibilidade em bibliotecas, tá? Já vou passar para vocês certinho o link do que eu achei. Achei muito material, tá? Mas esse eu achei mais completo, assim, dando mesmo a realidade do que é necessário. Obrigada, tá, Elaine? A Elaine falou assim, ó, tenho a percepção que não ocorre fiscalização eficiente sobre a aplicação de acessibilidade em bibliotecas. Não, Elaine, não ocorre. Na verdade, como é que ocorre? Por denúncia. Então, se existe algum artigo da lei não sendo atendido em algum espaço, quando a gente fala público, não de financiamento público, mas público, que é aberto ao público, deve ser denunciado frente ao MP, Ministério Público. Tá? É assim, é como a Anatel, nós trabalhamos com equipamentos de radiofrequência que devem seguir uma normativa da Anatel, mas a Anatel não faz fiscalização. Eles precisam ser provocados, então tu precisa fazer a denúncia, tá? É, Bom dia, Camila. Obrigada pelo webinar. Vivian Stort. Oi, Vivian. O Cloud Check Mobile é um app? É um app, tá? Ele é um app lançamento e ele é para fazer empréstimo e devolução direto com integração com Pergamon, Sofia, Aleph, todos esses. É a mesma integração de self-check, tá? Por CIP2. Oi, Elisângela. Bom dia, Camila. O que vocês têm hoje para usuários surdos? Alguma sugestão? Então, tem a navegação tátil dessas soluções, tá? Vocês vão ver ali que tem a navegação tátil certinho. E vocês podem trocar
os, a comunicação, as figuras na tela para ser mais intuitivo para atendimento, tá? Mas essa é a acessibilidade nas nossas soluções. Aí, para atendimento de recurso digital, aí eu tenho como indicar alguns fornecedores que aí trabalham mais com o conteúdo, né? Elaine, a minha diretora pediu um vídeo no YouTube sobre o espaçamento entre as estantes e para cadeirante. Teria algum? Não achei ainda. Eu não sei se tem vídeo no YouTube, mas a NBR ela é bem explicada e inclusive figurada, tá? Ela é bem clara ali. Mas se quiser, Elaine, depois me manda um WhatsApp. Eu vou deixar meu celular aqui, porque eu estudei bastante a NBR 9050, então é bem tranquilo esse espaçamento entre estantes, tá? Vamos lá. Oi, Vivian. Vamos fazer a pergunta da Vivian aqui, ó. O audionave é um gadget de saída de bom que irá descrever o que acontece na tela. Isso, Vivian. Ele tem um teclado para cima, para baixo, para o lado, para o outro, de navegação, e ele navega na tela e ele vai descrevendo o que tem na tela, por áudio, tá? E sim, ele tem relevo tátil certinho para direcionamento, tá? O audionave. Já o teclado, ele tem ali aquele relevo nas teclas F, J, né? Que os usuários cegos já usam como memória muscular para utilizar no teclado. Vamos lá. Existem editais, Kelma. Obrigada, Kelma, pela pergunta. Existem editais, agências de fomento específicos para a implantação de acessibilidade em unidades de informação? Então, eu não sei se existem editais específicos, tá? Mas muitos editais existem os termos, às vezes, que algumas verbas são só para acessibilidade. Isso eu já vi. Mas a gente agora, nessa campanha de acessibilidade, gente, nós estamos numa campanha de acessibilidade. Esse webinar é um só, esse lançamento de funcionalidades é uma parte só. A gente vai continuar auxiliando vocês nessas informações e se lançarem algum edital, a gente entra em contato e manda para vocês. Pessoal, a Aline e a Ixa estão organizando a lista de participantes, porque só quem está aqui online vai participar do sorteio, tá? Mais quantos minutos? Eu acho que elas só A Ix, estão. ela tá no webinar também, acho que ela consegue te passar a informação já aqui daqui a pouco. Ah, perfeito. Obrigada, Aline. Ela A tá. gente já vai promover o sorteio, tá, gente? Oi, Camila. Oi. A gente consegue fazer o sorteio sim. Eu já estou aqui com a lista dos participantes do webinar. E aí, de repente, perguntar para os participantes ali, escolher alguém para falar um número. Pode ser assim? Ah, vamos lá. Deixa eu ver, calma aí. Calma aí, calma aí. Só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Respondido. Pessoal, quem eu não respondi online, online não, ao vivo, em vídeo e a cores, a Aline e a Ixa, eu acho que só a Aline está respondendo, né? Vivian, depois a gente passa certinho para ti, eu acho que o executivo. Ah, gente, só para apresentar um pouquinho a nossa equipe antes que vocês saiam do sorteio. Nós temos o Eduardo e o João, que são executivos de vendas regionais, então eles atendem os estados, né, com auxílio dos outros vendedores internos que nós temos. O que vocês precisarem, tu consegue, Aixa, colocar aqui o nosso e-mail do comercial? Sim, Tá, eu vou deixar o e-mail do comercial e o meu e-mail, Aixa. Para quem tá. tiver das necessidades, não precisa ser só nossas soluções, como a gente está sempre trocando informações, né? Eu acho que a Vivian disse aqui, ó, que enviou uma solicitação. Vivian, usa o meu e-mail, manda essa solicitação, que depois eu dou andamento dentro da empresa para te auxiliar, tá? Para esse projeto. A gente vai te dar todo o apoio que a gente puder. É, Ah, tá. O e-mail da Vivian ela já deixou aqui, a gente vai entrar em contato, tá, Vivian? Perfeito, gente. Vamos ao sorteio?
Eu vou. Nós temos aqui nós temos vários representantes também que nos auxiliam aí no atendimento direto com vocês, né? Temos diversos representantes. Eu vi uma das nossas representantes de muitos anos aqui participando, que é a Dilma. Vou ligar para a Dilma para falar um número, ao vivo e a cores. Vamos lá. Ela não está esperando isso, calma aí. Quero ganhar. Tu não pode querer ganhar, ô, Dilma, porque tu vai me falar um número. Se for tu, eu já vou te tirar. Funcionário não ganha. Ó, tô ligando para Dilma, hein? Cadê? Oi, Camila. Oi. É um número de quanto a quanto, Aixa? Deixa eu ver aqui, deu Tu vai falar o número do sorteio, tá? Tu tá ao vivo na live. Tu não ri. até 111. Ó, é o número de 1 a 111. Não é por ordem de registro, porque a gente pegou só os participantes. É Isso. 1 a 111, gente, porque temos 3 participantes que é funcionário, a gente já tirou, inclusive a Dilma. É. Vamos. Não, não vai ganhar, Dilma, deixa para os clientes. 9. Vamos ver. 9. Eu vou ter que Carliane dar um. Neri de Assis. Qual é o nome? Desculpa. Tchau, Dilma. Carliane Neri de Carliane. Assis. Carliane Aqui, Nery ó. de Assis. Tá aqui? Ganhou? Carliane, eu vou te pedir para tu mandar um e-mail para gente com o teu endereço certinho, tá? Se tu nos autorizar a mandar uma foto para a gente te colocar como ganhadora nas nossas redes sociais, vou te agradecer. E a gente vai te mandar o prêmio para tua casa certinho. Nós temos outra representante aqui, ó, a Elizabeth, que é a representante do Sul e Minas Gerais, está sempre com a gente há anos também. Obrigada, Elizabeth, por estar aqui com a gente. Para qual e-mail eu mando? Aí que você passa o e-mail para Pode ser. ela. Uhum. Gente, obrigada pela participação, obrigada por a gente estar essa manhã aqui conosco. A Aline, muito obrigada. A Aline é nossa gestora de marketing global, fez essa participação especial com a gente aqui no Brasil. Obrigada mesmo pela tua ajuda. Obrigada, Ixa, que é o marketing regional aqui do Brasil. Queria agradecer a todos os representantes, a todos os clientes que estiveram conosco. Quem precisar de alguma informação, eu adoro falar, gente. Eu falo mais que o homem da cobra, como dizia minha avó. Então, pode mandar e-mail, pode conversar, peguem o meu WhatsApp. Deixa eu escrever o WhatsApp aqui, calma aí. Vou já dar o meu WhatsApp. Eu tenho 47991302210. E eu tenho. Tá indo para todo mundo? Tem. Não, não tá indo para todo mundo. Eu coloco aqui no chat. Everyone, tá Eu acho aqui. que não foi. Opa, Foi? gente, Não. eu tô me adaptando à tecnologia. Calma. Pode me mandar um WhatsApp que a gente ajuda. Se tiver algum projeto, precisa de alguma informação, 954130232. Código 11, código 47, tá? Vocês podem me chamar. Gente, obrigada. Bom dia, agora bom almoço, né? 1 hora e meia de live, de webinar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.